Olá, amigos, olá, amigas. Muito bem, começando aqui o nosso Notícias Comentadas desta semana. Hoje, dia 23 de abril de 2021, tocando o barco, tocando as nossas novidades e algumas delas no famoso país do carnaval, apesar de tudo não serem na maioria das vezes positivas, mas vamos fazendo aqui o nosso trabalho, né? Não consiste em torcer para esse ou para aquele, mas trazer para a pauta do dia aquilo que deve ser devidamente tratado. No STF, Superior Tribunal Federal, o Moro deu uma sambada aí. Segundo nota do G1, maioria do STF mantém decisão que declarou Moro parcial ao condenar Lula. Julgamento é suspenso. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma e 2 pela revogação. Faltam 2 votos. Julgamento será retomado na próxima quarta-feira. Então ainda vai ter uma semaninha aí de lambuja para os ministros do STF decidirem, né? Afinal de contas, mas de qualquer forma já há uma maioria que entende que o Moro foi parcial nestas questões. Conversando com algumas pessoas, ficou muito comentado por que dessa votação, por que não se definiu isso lá na época, por que ficar com todo esse impasse com relação ao ex-presidente Lula. Na verdade, o que entra aqui na discussão é que há sim um fato novo na história, que é não só denúncias, mas aquilo que já vem sendo colocado concretamente como prova, que é nada mais nada menos do que as conversas vazadas, as conversas hackeadas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro com procuradores aí da Lava Jato, com a equipe da Força Tarefa da Lava Jato, mostrando, pelo que consta nos áudios, nos textos, nas conversas de maneira geral, que havia uma intenção clara do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato como um todo de condenar o ex-presidente Lula, qualquer que fosse quaisquer que fossem as provas ou independente do que a investigação apontasse. Lembrando que ela não está dizendo, o STF não está dizendo que o ex-presidente Lula é inocente. O que acontece é que eles estão entendendo que foi devido a novas revelações, devido a esses vazamentos e a novidades, no caso de forma geral, com relação ao julgamento do ex-presidente Lula, o STF, a pedido da defesa, verificou e entendeu que nesse quesito houve vício, houve problemas com relação à parcialidade do juiz Sérgio Moro na tomada da sua decisão. Não é um julgamento onde você analisa tudo para depois decidir. Em linhas gerais, o que eles apontam é que o Sérgio Moro já sabia que no final das contas, qualquer fosse a equação, ela deveria resultar na condenação do ex-presidente Lula. Então, é isso, falando de forma bastante resumida, que o STF entendeu por bem fazer aí a devida impugnação. E seguindo, deixando aí essas questões jurídicas um pouco de lado, Bolsonaro, na cúpula do clima,
O presidente, segundo alguns analistas, é, falou bem, a equipe apresentou um tom mais moderado e até diferente daquilo que seria esperado pelo, digamos, gênio forte do presidente, mas o que chama a atenção, seja de autoridades dos chamados BRICS ou do próprio Estados Unidos e da cúpula de maneira geral, é se o discurso não é apenas um embuste, não é apenas um balão que vai se esvaziando, ou se serão ações concretas. Se forem, podemos esperar, quem sabe, boas realizações. Acontece que estamos próximos de um momento eleitoral. É muito plausível que o presidente Bolsonaro, ou quem quer que fosse o presidente, dissesse mesmo coisas muito bonitas, muito apaziguadoras, até como forma de se sustentar eleitoralmente para uma bancada mais, para um eleitorado mais, digamos assim, centrista, mais moderado, e ver o que arranca então daí. Os Estados Unidos, pelo menos a posição que algumas autoridades de lá tomaram, foi de desconfiança. Claramente, os representantes dos Estados Unidos, até o próprio presidente Joe Biden, demonstraram aí o bom e velho pé atrás, né? Como se diz em bom português do Brasil, com as promessas do presidente Jair Bolsonaro aí na cúpula do clima. Outro fator ainda envolvendo a questão climática e do meio ambiente de uma forma geral é a famosa crise sustentabilidade e agronegócio. Há aqueles que defendem que o agronegócio pode e deve ser sustentável, porém o desenvolvimento não pode parar. Essa é uma questão realmente bastante delicada. A agricultura, a agropecuária, o setor agrícola no Brasil é extremamente importante, porém sabemos que uma coisa é o agronegócio e como ele se desenvolve e como ele acarreta, inclusive negativamente, nas questões ambientais, e o que é de fato a agricultura familiar, a agricultura que garante o arroz com feijão na mesa do trabalhador, na mesa da trabalhadora, enfim, de todos nós, e que antes de tudo precisa ser valorizado e, claro, ter cada vez mais espaço, mais autonomia. Porém, não podemos negar que, do ponto de vista macroeconômico, o agronegócio tem o seu papel de destaque na balança comercial brasileira. O que não deixa menos complicado no seu caráter extremamente capitalista e cada vez mais voraz. Afinal, sabemos o quanto isso representa no sentido de despejos, grilagens, desmatamento, crises no campo e, obviamente, tantos assassinatos de lideranças políticas agrícolas, agrárias, pessoas que lutam pelo direito à terra, e isso estende-se aí por toda uma mazela sociopolítica que estamos bem acostumados a ver no Brasil. Aliás, estamos em abril, esse mês costuma-se realizar o famoso Abril Vermelho, quando o MST lembra as vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás, um dos grandes momentos e trágicos momentos da luta pela reforma agrária no Brasil,
culminando na morte de trabalhadores do campo. Passando para isso, claro que a gente não pode deixar uma mesa de debate sem, nesse momento de tensão ainda, falar sobre a pandemia, evidentemente. Vamos aí então com algumas descobertas e, claro, aquele famoso balanço geral. Nessa quinta-feira, fechamos aí mais 2.000 mortes nas últimas 24 horas, 2.070 para ser mais exatas, provocadas pela Covid-19, e o Brasil totalizou 383.757 mortes desde o início da pandemia até o momento em que estamos gravando aqui este material para todos vocês. Infelizmente, né, o tipo da notícia que a gente não gosta de estar aqui falando, trazendo, mas infelizmente é necessário. Aliás, fazendo algumas contas, e eu não sou nenhum gênio da matemática, apenas a gente trabalha aí com estatísticas, com análise de dados, enfim, com os materiais que bem temos para falar a respeito, fazendo alguns cálculos por cima. Claro que tudo é uma questão de previsibilidade, de ver como está o andar da carruagem e observando os dados que nós temos até o momento. Tudo indica que ainda nesse mês de abril atingiremos a triste marca de 400 mil mortes. Como havia dito, já estamos aí próximos, né, de 384 mil mortes, então falta relativamente pouco, considerando a margem diária de falecimentos pela Covid-19, falta aí, infelizmente, pouca coisa para atingirmos essa marca. Pelos cálculos, tudo mostra que até dia 30 de abril atingiremos então esta triste marca de 400 mil mortes. Mas sofrer por antecedência também não adianta. Cabe aqui estar sempre lembrando da nossa campanha pela vacina sim e vacinação para todos. Por isso, urge tanto governos municipais, estaduais e o federal continuarem e estarem cada vez mais empenhados e juntos para poderem justamente garantir a produção, distribuição e aplicação da vacina em toda ou praticamente toda a população que deva de fato ser vacinada. Falando ainda na questão da vacinação, trazendo aqui uma curiosidade para vocês, no caso não exatamente sobre a vacinação, mas sobre a transmissão do coronavírus, há indícios, né, fortes que falam sobre a transmissão dele pelo ar. Na verdade, isso até mesmo a gente já sabe e tem percebido cada vez mais, não só pelo contato direto ou pela salivação, pelas gotículas de saliva, pela umidade que pode carregar o vírus, mas também o que há de vírus no ar e que infelizmente em locais principalmente fechados, onde o ar acaba circulando não muito bem, acaba havendo infelizmente essas piores condições de transmissibilidade. O tema é controverso, ainda não existem estudos de fato que possam concluir e dizer é isso ou é aquilo. Aliás, como eu sempre digo aqui, infelizmente a Covid-19, né, o coronavírus, se há uma regra, é que ele não tem regras, porém
cabe justamente à ciência estar sempre de mente aberta, entendendo, estudando e demonstrando o que se sabe, fazer um apanhado sobre esse vírus e a gente tentar descobrir cada vez mais como evitá-lo e ou, né, derrotá-lo. Segundo consta, dentre os fatores, dentre as 10 razões que alegam o fator da transmissão pelo ar, eles apontam eventos superespalhadores do vírus, transmissão fora do mesmo ambiente, como no caso da Nova Zelândia, transmissão por assintomáticos, a transmissão é maior em ambientes internos, transmissão em hospitais, vírus viável já foi encontrado no ar, vírus em filtros de ar e dutos, estudos com animais em gaiolas, não há evidências consistentes do contrário, bom, está aí na lista, né? E provas de outras formas dominantes de contágio são limitadas. Isso mostra, por exemplo, por que mesmo em atividades onde as pessoas estão até com máscaras, mas que há alguma forma de aglomeração, acaba havendo o devido contágio. De qualquer forma, na dúvida é aquilo que a gente sempre fala: distanciamento social, precaução, álcool gel, né? Mantenha a sua saúde em dia e, claro, como até foi conversado com o Guilherme Zóquio na entrevista com ele, aconselho que vocês acompanhem. Temos que tomar todo o cuidado também com a nossa saúde, a nossa alimentação, tudo uma coisa sempre leva, sempre puxa a outra. Outro fator também preponderante aqui que precisamos analisar é que o vírus, ele infelizmente acaba apresentando certas características que ainda precisam ser devidamente estudadas e você também não pode prever quem, como, quando será infectado. Por isso que é necessário reforçar tudo aquilo que a gente fala sobre prevenção. Uma pessoa que já foi infectada pode ser reinfectada. Uma infecção leve numa primeira vez pode ser uma infecção grave na segunda, ou vice-versa. E outro ponto que eu indico vocês estarem acompanhando aqui no canal, evidentemente, é justamente as entrevistas que o Guilherme tem feito com professores, pedagogos, entre outros, para falarmos sobre o retorno às aulas, que muitos ainda insistem em estar fazendo, principalmente escolas privadas, e pressionam vários governos a, aos poucos, fazerem a situação voltarem ao normal. E como a gente vê, ainda não dá para se falar em normal nessa situação. Ainda mais lidando com jovens, lidando com crianças que, por mais que a gente tente fazer uma situação, criar um ambiente seguro, como essa pesquisa mesmo da transmissão pelo ar indicou, locais quanto mais fechados, pior as condições de transmissão. Pior no sentido para nós que somos os infectados, né? Então, tá aí alguns pontos que a gente gostaria de trazer aqui para vocês refletirem neste Notícias Comentadas de 23 de abril de 2021. Acompanhem, curtam, sigam o nosso canal, recomendem aí para os seus amigos, familiares, parentes, todos que estiverem aí conosco. Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana, um bom dia e previnam-se, cuidem-se, queremos vocês vivos.